Louvamos e exaltamos o nome do Senhor nosso Deus. Somos gratos por mais este dia e por estes momentos que temos para estudar a sua palavra. Agradecemos a todos vocês que estudam conosco, que compartilham esses estudos com outras pessoas, a todos que são inscritos no canal Hora Tranquila no YouTube e também a todos vocês que clicam no dedinho de joinha e nos escrevem dizendo de onde estão acompanhando. Mandamos aqui um alô especial para Giliana Goulart, o esposo e o filho, Tereza Araújo, de Belém do Pará, Genésio Miota, de Caldas Novas, em Goiás, parabenizando o Renatinho, da Igreja do Portal, em Caldas Novas, aniversariando, parabéns, Renatinho. Ricardo Rodrigues, Nilda Gleice, nos acompanhando de Caaporã, na Paraíba. José Henrique, de Serra, no Espírito Santo, mandando alô especial para Joel e Nadir. José Raimundo, de Feira de Santana, na Bahia. Dina Tereza de Jesus, de Parecis, Rondônia. E todos os demais que nos escrevem, nós agradecemos e mandaremos sempre alô para vocês. Iremos orar. Nosso Deus e Pai que estás nos céus, mais uma vez estamos em Tua presença, te agradecemos pela vida e pela oportunidade que nos dás de estudarmos a Tua palavra, que o Teu Espírito Santo esteja presente conosco, onde quer que cada um esteja, que sinta a Tua presença, receba a Tua bênção, Pai, e que tenhamos a mente aberta para entendermos a Tua palavra, Pai. Abençoe todos os que nos pedem orações, todos aqueles que têm as suas lutas, seus problemas, dê vitórias a cada um conforme a Tua vontade. Abençoe o Renatinho, da Igreja do Portal, em Caldas Novas, Goiás, está aniversariando hoje. Todos os demais aniversariantes, nós te pedimos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Ontem nós estivemos aqui falando a respeito do nosso Deus, que é um Deus guerreiro, um Deus poderoso, um Deus que não nos deixa na mão, é um Deus que entra na batalha e quando Ele entra na batalha é para nós vencermos, como nós temos exemplos na Bíblia Sagrada de como o povo de Israel era às vezes perseguido pelos seus inimigos, as nações vizinhas que estavam ali em torno de Israel, e os reis que buscavam a presença de Deus, os reis do povo de Israel, e iam para a batalha em nome do Senhor dos Exércitos, eles tinham a vitória. Agora, quando eles iam para as batalhas sozinhos, enfrentando com a sua própria força e o seu próprio exército, eles eram derrotados. Sabemos que o povo de Israel, eles nunca tiveram um grande exército em relação às outras nações, mas eles tinham o poder de Deus em suas vidas, e isso ilustra a nossa vida espiritual. Nós não somos fortes o suficiente para vencermos qualquer problema que nós enfrentamos em nossa vida. Nós dependemos da presença e do poder de Deus atuando a nosso favor, e para isso nós temos que buscá-lo, nós temos que clamar a Ele, nós temos que nos colocar em Suas mãos para que Ele atue em nosso favor, porque se nós quisermos vencer qualquer batalha que nós enfrentarmos, seja na vida espiritual, seja na vida física, no relacionamento familiar, nos negócios, qualquer batalha que nós enfrentarmos sozinhos, nós com certeza iremos fracassar. Por isso nós precisamos buscar a presença de Deus em nossa vida. Nós, ontem citamos aqui o rei Davi. O rei Davi, ele era um guerreiro, vencedor, não pelas forças dele, mas pelo poder de Deus que atuava em sua vida. Aqui no Salmo 144, a partir do verso 10, Davi ele diz: pois tu concedes vitória aos reis, livraste teu servo Davi da espada mortal, salva-me, livra-me do poder de meus inimigos, eles têm a boca cheia de mentiras, juram dizer a verdade, mas mentem. Que nossos filhos floresçam na juventude, como plantas viçosas, que nossas filhas sejam como colunas graciosas, esculpidas para enfeitar um palácio, que nossos celeiros fiquem cheios de colheitas de todo tipo, que os rebanhos em nossos campos se multipliquem aos milhares e até às dezenas de milhares. Vejam, o salmista Davi aqui clamando a Deus e agradecendo, porque era Deus quem concedia as vitórias ao povo de Israel. E Davi várias vezes foi livrado de espadas mortais, especialmente o rei Saul queria matá-lo, tirar a vida antes mesmo que Davi assumisse o trono de Israel.
e depois Davi enfrentou outras lutas com seu próprio filho Absalão, que queria tomar o reino, queria ser o rei, a força, mas Deus esteve com ele. Então, Davi, aqui ele clama pelos filhos, que floresçam na juventude, como plantas viçosas, que as filhas sejam como colunas graciosas esculpidas para enfeitar um palácio. Temos nós, irmãos, orado pelos nossos filhos, temos nós colocado os nossos filhos nas mãos do Senhor, cada dia, cada momento. Sabemos que muitos pais estão enfrentando problemas, os filhos não querem mais ouvir falar de Deus, não querem mais participar dos cultos, não querem mais seguir o mesmo caminho que nós seguimos, querem fazer a sua própria vida. Isso tudo, irmãos, é pela influência dos meios de comunicação, das televisões, dos filmes e também das redes sociais, que hoje qualquer um tem acesso. Então, os poderosos da terra estão fazendo com que os nossos jovens sejam influenciados e tenham a mente mudada. Então nós precisamos orar, buscar a presença de Deus cada dia, para que eles floresçam na sua juventude, para que cresçam no caminho do Senhor. E Deus, ele está pronto para fazer justiça àqueles que são oprimidos. No Salmos 9, verso 18, nós lemos: o necessitado, porém, não será esquecido para sempre. A esperança dos pobres nunca mais será frustrada. Deus, irmãos, ele tem um apreço muito especial para com as pessoas que sofrem. E muitos são pessoas vulneráveis, são pessoas pobres, são pessoas necessitadas, oprimidas, órfãos, viúvas. Todos esses são pessoas que necessitam da nossa ajuda, necessitam do nosso apoio e também necessitam especialmente da força e do poder de Deus em suas vidas. Então Deus, ele não passa por alto. Deus está vendo, Deus está contemplando tudo. No Salmos 12 e no verso 5, nos diz aqui: o Senhor responde: vi a violência cometida contra os indefesos e ouvi o gemido dos pobres. Mais uma vez aqui, Deus, ele está vendo, contemplando a violência que é cometida contra as pessoas que não podem se defender. Nós sabemos que muitas pessoas passam por momentos difíceis de opressão e sofrem na mão de poderosos, na mão de pessoas que poderiam ajudar, mas que usam o que eles têm para poder humilhar as pessoas. E então Deus, ele está pronto a ouvir o gemido daqueles que clamam a ele. No Salmos 41, nos versos de 1 a 3, nos diz: como é feliz aquele que se importa com o pobre. Em tempos de aflição, o Senhor o livra. O Senhor o protege e lhe conserva a vida. Ele o faz prosperar na terra e o livra de seus inimigos. O Senhor cuida dele quando fica doente e lhe restaura a saúde. Veja, irmãos, como é feliz aquele que se importa com o pobre. É claro que nós todos, a maioria, somos pessoas que temos as nossas necessidades, nós não temos o suficiente como nós gostaríamos de ter, mas existem pessoas ainda que são mais pobres do que nós, mais necessitados do que nós. Então, bem-aventurado, feliz aquele que ajuda o pobre. Vejam o que diz aqui a promessa: em tempos de aflição o Senhor o livra. O Senhor protege, o Senhor conserva a vida. O Senhor faz prosperar na terra e o livra de seus inimigos. O Senhor cuida da pessoa que se importa com o pobre. O Senhor cuida dando saúde, fazendo com que essa pessoa não fique doente e restaurando a saúde. Então vejam, irmãos, quantas bênçãos têm aquelas pessoas que se preocupam com os necessitados. Quando nós lemos também no Salmo 113 e no verso 7 diz: levanta do pó o necessitado e ergue do lixo o pobre. Este é o poder de Deus, irmãos. Deus, ele contempla todos. Deus está pronto a ajudar a todos. Mas Deus se importa muito com aquelas pessoas que são necessitadas, que são vulneráveis. Deus se importa muito com os órfãos, com as viúvas, com os pobres de uma maneira em geral. É tanto que Jesus, quando veio a este mundo, ele deixou tudo lá nos céus, o seu trono, a sua glória, e ele se tornou um ser como nós, e ele foi pobre, nasceu entre os pobres. Jesus viveu como pobre. A multidão que seguia Jesus eram os pobres. Alguns ricos foram a Jesus, igual hoje. A maioria que segue a Jesus não são pessoas abastadas. Existem pessoas ricas que seguem a Jesus, que são fiéis a Deus,
mas a maioria são pessoas que necessitam do auxílio de Deus. Por quê? Porque sabemos que Deus está pronto para atender o necessitado. Nós temos na palavra de Deus, irmãos, a orientação está em Êxodo capítulo 22. Êxodo capítulo 22, a partir do 21, diz assim: Não maltrate nem oprima os estrangeiros. Lembre-se de que vocês também foram estrangeiros na terra do Egito. Não explore a viúva nem o órfão. Se você os explorar e eles clamarem a mim, certamente ouvirei o seu clamor. E ainda diz aqui: minha ira se acenderá contra você e o matarei pela espada. Então sua esposa ficará viúva e seus filhos ficarão órfãos. Se você emprestar dinheiro a alguém do meu povo que esteja necessitado, não cobre juros, visando lucro como fazem os credores. Se tomar a capa do teu próximo como garantia para um empréstimo, devolva-a antes do pôr do sol. Talvez a capa seja a única coberta que ele tem para se aquecer. Como ele poderá dormir sem ela? Se não a devolver, e se o seu próximo pedir socorro a mim, eu o ouvirei, pois sou misericordioso. Então aqui está a orientação da palavra de Deus. Marque aí na sua Bíblia, Êxodo 22, versos 21 a 27. Nós precisamos, irmãos, estar pronto a atender às necessidades das pessoas que realmente nos procuram. Dentro das nossas possibilidades, vamos ajudar. Nunca emprestar querendo cobrar juros, porque se a pessoa já está pedindo emprestado é porque está necessitada e não vai ter condições de pagar, principalmente se cobrar juros. E também, naquela ocasião, a pessoa pegava algo como garantia de que ia receber, por exemplo, aqui cita uma capa, né? E a orientação era que antes do pôr do sol devolvesse a capa, porque talvez era a única coisa que a pessoa tinha para se cobrir. Então são orientações que nós temos na Bíblia, como é que nós deveremos agir com relação aos necessitados que temos entre nós. O profeta Isaías, no capítulo 3, a partir do verso 13, você pode ler aí também na sua Bíblia depois, Isaías 3, a partir do verso 13, diz: cortará os cedros imponentes do Líbano e os grandes carvalhos de Baçã, arrasará os montes altos e as colinas elevadas. E aí vem ele dizendo aqui, verso 13, o Senhor toma lugar no tribunal e apresenta sua causa contra seu povo. O Senhor se apresenta para pronunciar julgamento sobre as autoridades do povo e seus governantes. Vocês acabaram com Israel, meu vinhedo, e o que roubaram dos pobres agora enche suas casas. Como ousam esmagar meu povo e esfregar o resto dos pobres no pó? Quem exige uma resposta é o soberano Senhor dos exércitos. Então, Isaías vem falando aqui quando o povo de Israel era massacrado pelos seus inimigos, o Senhor toma lugar no seu tribunal e apresenta sua causa contra o seu povo. Nós precisamos, irmãos, colocar a nossa vida completamente nas mãos de Deus. Nós não podemos, de forma alguma, confiar em nós mesmos e, seguindo a orientação da palavra de Deus, aqueles que necessitam da nossa ajuda, que nós possamos estar prontos a estender a mão, porque, como nós lemos no início, aquela pessoa que atende o pobre, Deus o abençoa. Essa pessoa, ela não fica doente e essa pessoa, ela é uma pessoa feliz. E Deus também suprirá as necessidades daquele que ajuda a uma pessoa em necessidade. Nós, mais uma vez, agradecemos a todos vocês que estiveram conosco hoje estudando a Bíblia e perguntamos: você alguma vez já foi injustiçado? Você pode entrar nos comentários e dar a sua resposta. Queremos desejar a todos um bom dia. Retornaremos amanhã para dar sequência ao estudo, se Deus assim nos permitir, mas não nos esqueçamos, desde o nascer do sol até o entardecer, louve o nome do Senhor. Salmo 113, verso 3. Que Deus nos abençoe.